Amém, amados. Vamos começar nosso culto dessa noite. Queremos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Nós queremos declarar que tu és o Cordeiro da nossa vida. Tu és o Senhor, Deus. Tu és quem tem nos guardado neste momento de luta. E que possamos louvar e engrandecer o teu nome nessa noite. Que o teu louvor possa chegar nos lares, Deus, e as pessoas possam ser não só abençoadas, mas que elas possam abrir as suas bocas e cantar cânticos ao Senhor, falar palavras de amor a Ti, Deus. Que nós possamos estar prostrados, os nossos corações inclinados, debaixo da Tua graça, da Tua presença. Tu és o nosso Cordeiro, Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos alcança. Ó Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos convence do pecado, Deus, aquele que nos deu o Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a Tua igreja, em cada casa, Deus, guarda cada um.
nosso Cordeiro. Somente Deus criou o mundo no que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor.
Nos rendemos a Ti, Senhor.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pai, nós te louvamos pela cruz, nós te adoramos pelo sacrifício perfeito, nós te louvamos porque em Cristo fomos perdoados, nós te louvamos porque nessa cruz fomos aceitos, resgatados, redimidos e nascemos para um novo jeito de viver. Obrigado, Pai, pela obra tão perfeita da cruz, que possamos permanecer firmes em fé, convicção, na certeza de que fomos atraídos de uma forma generosa, amorosa e gloriosa em Jesus. Para a tua glória nós celebramos o alcance, a eficácia, a dinâmica e a manifestação da obra da cruz, em nome de Jesus, amém. Que haja graça, paz e alegria em nossos corações. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus sobre um momento bastante importante do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, e a história se relata a partir do versículo de número 13. Um momento em que Jesus havia morrido e agora os discípulos e os seus seguidores ficam confinados dentro de uma casa com medo e perguntando: o que vai acontecer? O que será de nós? Como daremos continuidade ao que Jesus fez? Me lembra desse momento que estamos vivendo em nossa nação e em tantos países, momento de confinamento, com incertezas, perguntas dizendo aonde Jesus está e o que será de nossas vidas, o que virá, o que acontecerá com a nossa nação, aonde está Deus? A pergunta essa, ela era tão real que parece ser atual e falar conosco, que perguntamos aonde o Senhor está. E eu queria ler com você a partir do verso 13, que conta-nos assim o evangelista e médico Lucas. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. É interessante que esses 2 homens, Cleopas, talvez são 2 homens, ou alguns estudiosos acham que pode até ser um casal, só cito o nome de um, que é o Cleopas. Ele sai de Jerusalém, onde tudo tinha acontecido, aonde os discípulos estão confinados com medo, com receio e questionamentos dentro de uma casa, e eles se afastam desse grupo do qual eles pertenciam e vão a uma pequena vila, a um vilarejo, a cerca de 10 ou 11 quilômetros de Jerusalém, fora do local do templo, fora do local da religiosidade. Eles vão para um outro ambiente, para um local retirado, desesperados. O texto diz: entristecidos eles caminham, e enquanto caminham, Lucas diz que eles fazem 2 coisas: eles conversam e discutem. Inclusive ali está uma palavra que vem do grego, da ideia da homilia, homilética, pregação. Eles estão argumentando, não apenas conversando, e estão dizendo sobre o que tinha acontecido.
Por que é que Jesus morreu e não fez nada? Por que ele não desce da cruz? Esse não era o Messias que eles esperavam. Eles saem daquele grupo e saem de Jerusalém e vão para uma outra região, conversando no caminho, questionando, indagando, discutindo. E enquanto eles conversavam, atônitos, preocupados, Jesus aparece. E quando Jesus aparece ressurreto, eles não o reconhecem. Estavam tão preocupados e ocupados com aquela situação que não conseguem reconhecer a Jesus. É fato de que o sofrimento, as tribulações e as tristezas fazem que, com muitas vezes, nós também não consigamos enxergar Jesus diante das situações contraditórias. É normal que nós, diante dos problemas, ficamos com uma visão turva, nada nítida, e não conseguimos identificar aonde está Jesus. Cadê o Cristo vivo? Nesse momento em que, confinados os discípulos, com essa perseguição e essa forçação de barra dos líderes judaicos, esse julgamento tão opressor e essa forma tão violenta, como aqueles homens colocaram Jesus na pior morte que existia, a morte de cruz. Que questionamento interessante, que perguntas que estavam surgindo naquele momento. Mas Jesus estava vivo, Jesus havia ressuscitado, a morte não pôde segurá-lo, o túmulo estava vazio. E Jesus se aproxima deles do caminho. Jesus começa a conversar, ele se interessa por eles e inicia um diálogo perguntando para eles. E a pergunta é a seguinte: sobre o que vocês estão conversando? Vocês não estão apenas conversando, vocês conversam, estão discutindo sobre um assunto que está acontecendo. E aqueles homens com o rosto triste, então questionam a Jesus: será que só você que é um peregrino, que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Será que é só você que não sabe das últimas notícias? Quais eram as notícias? Notícias tristes. A conversa daqueles discípulos de Jesus não era mais a conversa de seguidor de Jesus, que tinha ouvido que ele havia falado e ensinado que ele morreria, mas iria ressuscitar. O coração deles estava em desesperança. As más conversações, a tristeza, a angústia, os questionamentos não respondidos e o fato de não encontrarem Jesus encheram o coração deles de desesperança. Aqueles que estavam confinados e com medo deixaram as notícias externas dominar o seu coração. As notícias não eram boas, as inquietudes aumentavam. Talvez tão parecidos como tantos de nós, que ao ouvir tantas notícias em mídias sociais, no meio televisivo e através de tantas informações cruzadas e algumas até contraditórias, também nos perguntamos: aonde está o Senhor? O que será da nossa nação? O que será da política, da economia, do nosso país, da igreja, dos nossos lares, dos nossos trabalhos, das nossas responsabilidades? As notícias encheram o coração deles de desesperança, não conseguiram identificar Jesus e ficaram muito tristes, parecido como muitos de nós, que também deixamos as notícias externas, os questionamentos internos e os diálogos dentro do confinamento encher o nosso coração de preocupação. Talvez também perguntamos: e o que será? E muitas das vezes é aí que não percebemos que Jesus se aproximou e que está dialogando conosco. Não conseguimos identificá-lo. Talvez você não está enxergando Jesus no meio de tantas notícias adversas, difíceis, dos meios de comunicação, das pessoas dentro da sua casa, ou desses questionamentos da sua própria alma, dizendo: aonde Ele está? Cadê o Cristo vivo? Porque estamos enfrentando uma pandemia e uma situação caótica. Essa era a pergunta do coração também deles. Às vezes deixamos que as más notícias tomem o nosso coração, nossos sentimentos. E sabe o que Jesus vai perguntar para eles? Sobre o que vocês estão falando, para que vocês possam passar esse tempo todo caminhando, discutindo, conversando, dialogando, tentando argumentar. Essa é a ideia do texto no original grego. Eles estão tentando construir um pensamento para entender. Continue, se possível, prosseguindo a leitura em Lucas capítulo 24 comigo. Eles vão continuar dizendo, ainda no versículo 19: você não sabe das coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré? Ele era
olha a informação deles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e ações. Eles acreditavam nele como profeta e diziam: as suas palavras e suas ações são poderosas. E disseram mais: as suas palavras e ações são poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Então eles sabiam que Jesus era um profeta e viram suas ações, seus milagres, os sinais, ouviram a sua mensagem e eles diziam: olha, a mensagem é poderosa, os sinais são reais, mas há algo, não pode ser ele o Cristo, o Messias. Quero prosseguir a leitura do próximo verso. Versículo de número 20, acompanhe a leitura. Os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram, a pior morte que existia. É interessante que a religião, os líderes religiosos que falavam em nome de Deus e conheciam a palavra de Deus, entregam Jesus de forma injusta e parcial para ser condenado à morte. Os líderes religiosos crucificam ou entregam Jesus para ser crucificado. Aqueles que deveriam trazer a mensagem de esperança e enxergar Jesus como Cristo, porque liam a lei, a palavra de Deus, a Torá, não reconhecem. Então não são só esses 2 discípulos que vão pelo caminho de Emaús que não estão reconhecendo o Jesus ressurreto. Os líderes religiosos, aqueles que conheciam a lei, a palavra, a decoravam, a ensinavam no templo e na sinagoga, também não poderiam reconhecer Jesus como Messias. Não conseguiam olhar para as profecias, escritos bíblicos, para a lei mosaica, para os salmos e interpretar que Jesus era o enviado, o escolhido, o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, aquele que haveria de vir para salvar. A religiosidade deles serviu como impedimento, mais proferiam morte do que a própria vida e o reconhecimento de quem Jesus era. Veja, tristeza, angústia, questionamentos e religiosidade impedindo as pessoas de reconhecer a Jesus. Parece-nos interessante, porque eles dizem: ele é um profeta e fez milagres e suas palavras foram poderosas diante de Deus e dos homens. Quantos religiosos, pensadores, sábios e filósofos também dizem que ele é poderoso em palavras, que ele fez grandes obras, que ele era um profeta. Várias religiões enxergam Jesus e o descrevem como um profeta, assim como esses homens descrevem ele. Ele é um profeta. O que eles não conseguiam é crer que ele era o Messias, o enviado, que ele era o Cristo que haveria de vir. Quero te lembrar que lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta, a partir do versículo 13, para os seus seguidores: o que as pessoas dizem de mim? E eles dizem, alguns falam que és Elias, João Batista, Jeremias, um outro profeta. Então Jesus pergunta para os discípulos mais próximos: e vocês, o que dizem ao meu respeito? Dizem o que quando falam sobre mim? Quem eu sou para vocês, na vida de vocês, na experiência de vocês? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E quando Pedro faz essa declaração poderosa, conhecida por todos nós, Jesus lhe diz: filho de Barjona, Simão, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Isso não é uma compreensão humana, isso não é uma racionalização, é o Pai que revelou isso. Se o Pai não revelar que Jesus é o Cristo, é impossível, só pela razão, conhecimento histórico, sabermos que Jesus é o enviado por Deus. Isso não é uma questão filosófica, isso não é uma questão de compreensão científica ou apenas histórica. Não poderemos crer em Jesus como enviado, salvador, redentor, libertador, como aquele que Deus enviou cumprindo as promessas do Antigo Testamento, se o Pai não revelar. É por isso que grandes sábios falam sobre Jesus, pintam belos quadros, cantam belas canções, escrevem diferentes e maravilhosas e inspiradoras poesias, até fazem bons filmes, bons teatros, mas não conhecem Jesus como Cristo. É possível que você esteja em casa, quem sabe agora, dentro do seu ambiente de confinamento, também perguntando: e será que esse Jesus é o Cristo? Será que ele não foi só mais um pensador, como tantos que houveram no Oriente Próximo? Ou naquela região, em outras? Quem é Jesus?
E eles estavam esperando um outro Messias. Veja comigo o que eles dizem: ele é poderoso em palavras e sinais diante de Deus e dos homens, mas, vão dizer os dois homens, para Jesus sem reconhecê-lo. Prossiga comigo. Os principais líderes o entregaram. Ele foi crucificado, versículo 21. E aqui está o ápice para a compreensão desse texto. Eles dizem: tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que iria resgatar Israel, aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu faz 3 dias. Isto é, ele é poderoso em palavras, ele faz milagres diante de Deus e dos homens, ele é um profeta, mas ele não pode ser o enviado de Deus, o prometido, o Messias. Jesus não é o Cristo, porque se ele é o Cristo, como é que puderam entregar a liderança religiosa e crucificar ele? Esse não é o Messias que nós esperamos. Eles colocaram uma expectativa em Jesus. Nós chamamos esse movimento de messianismo, a espera de um herói. Eles imaginavam um grande líder militar, ou quem sabe um novo Davi, um novo reinado. Queria subjugar Roma, colocar o templo de novo em evidência e trazer a nação de novo ao destaque mundial como povo eleito. Então não pode ser esse o Cristo. Ele é profeta, ele é poderoso, mas ele não pode ser a ideia religiosa, a leitura cultural, a leitura que eles tinham sobre o Messias não era sobre aquele Jesus. Não combinava com um Cristo que morre na cruz, que não se defende, que não desce da cruz. Talvez seja por isso que os soldados meneavam a cabeça. Talvez é por isso que um dos ladrões disse: se você é o Cristo, se você é o enviado, então desce e salva a ti mesmo e a nós. Porque essa era a ideia. Os homens dizem para Jesus: ele não pode ser o Cristo. Ele é poderoso, mas ele não é o Cristo, porque ele foi morto. Não era esse que nós esperávamos. Quantos de nós, por influência também religiosa, cultural, histórica, ou por uma compreensão, até na leitura das Escrituras, imaginamos Jesus como também um superstar? Idolatramos a Jesus em vez de adorá-lo, e o vemos não como um enviado de Deus, mas como um solucionador de problemas. Eles queriam um Jesus que solucionasse todo o problema de Israel, que não precisassem mais pagar pesados impostos, que não tivessem mais perseguição, sofrimento, dor, dificuldades. Um Jesus que não aceitasse ser crucificado, mesmo que ele havia dito que ele iria morrer. Esse não poderia ser o Cristo. A ideia deles é que quando ele subiu na cruz, já que ele não impediu aquilo, ele iria descer poderoso, de forma majestosa, milagrosa, mágica. É esse Jesus solucionador de problemas que muitas vezes nós ouvimos falar na mídia, nós ouvimos falar em canções e pregações. De forma equivocada, alguns pensam em um Jesus também herói, em um Jesus que não aceite cruz, sofrimento e nem dor. Mas Jesus era um modelo, como nós temos aprendido em nossos grupos familiares durante toda essa semana. Jesus era um modelo, e como modelo ele ensinou que o homem está sujeito ao sofrimento, e que filhos de Deus não devem fugir da realidade do sofrimento. E apesar disso, Jesus precisava cumprir tudo o que estava escrito. Ele não poderia ser rei antes do tempo. Havia um propósito, havia um plano redentor. Jesus não pensava em si. Ele não é o Cristo que eles imaginavam. Ele também não é o Jesus que a religião popular ensina. Ele não é um Jesus pintado pelos quadros, carregado nos pingentes. Ele não é um Jesus fácil, um Jesus milagreiro. Ele é muito mais do que um homem que foi um profeta, ou poderoso em palavras, ações e em obras. Jesus é mais do que um grande pensador, um revolucionador social. Jesus é muito mais do que as religiões dizem. Jesus é mais do que um solucionador de problemas. Jesus, ele é o próprio Cristo, enviado por Deus. Ele é Senhor, ele é Salvador, ele é Rei, ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Talvez a expectativa daqueles discípulos de um Jesus mágico pareça também conosco. Queremos também um Jesus assim, um Jesus que facilmente solucione os problemas. Quero continuar o texto com você. Talvez você também estava com uma ideia de um Jesus assim, que não iria permitir situações difíceis na nossa vida e no nosso país. Você diz: esse não pode ser o Cristo poderoso. Olha o que eles continuam dizendo. Isso já faz 3 dias.
Algumas mulheres de nosso grupo até foram no túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Estavam surpresos e maravilhados com a história das mulheres que foram no túmulo e encontraram o túmulo vazio. Nem a história da ressurreição fez eles crerem em Jesus como Filho de Deus. E o texto diz: eles não o reconheciam e não conseguiam crer porque os seus olhos estavam como que fechados. Eles estavam impedidos de crer. E eles continuam dizendo que não são só as mulheres. Versículo 24: alguns homens também do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, e não o viram. Eles dizem que as mulheres testemunharam a ressurreição, os homens também do grupo com o qual eles conviviam, eles não acreditavam no grupo. Ora, surge uma pergunta: se as mulheres viram e os homens confirmaram que Jesus não estava lá, por que eles não ficaram lá esperando então o cumprimento da promessa dele? Por que eles foram embora para uma outra região? Por que estavam fugindo e ainda discutindo se ele era o Cristo? E como expressam aqui para o próprio Jesus, sem reconhecê-lo, eles dizem: ele não pode ser o Messias. Nem as obras que eles dizem que ele fez, nem as palavras poderosas que eles testemunham, e nem a ressurreição que as mulheres testemunham, que os homens testemunham, eram capazes de fazê-los crerem em Jesus como Cristo. A imagem que eles construíram, a experiência deles, a expectativa e a religiosidade fora capaz de trazer uma imagem equivocada sobre Jesus. Que interessante. Nem o testemunho da ressurreição do grupo que eles faziam parte era suficiente. Eles estavam indo para o caminho contrário. Mas Jesus estava ali. Jesus está dialogando com eles. Jesus continua conversando com eles. Jesus continua interessado em se revelar como o Cristo. Ele quer se manifestar a eles. E eu acho lindo porque Jesus vai para um caminho de uma aldeia distante, numa direção contrária de Jerusalém. Antes de Jesus se manifestar no meio dos 11 e dos demais que com ele estavam, primeiro Jesus vai ao encontro desses dois. Sim, ele apareceu no jardim para a mulher que ali estava e que testemunhou a ressurreição, mas agora ele vai ao encontro de dois homens fora de Jerusalém. O que eu quero lhe chamar a atenção é que ele não está no local do templo, ele não está no local da religiosidade, ele não está no local do Sinédrio, Supremo Tribunal, ele não está no local onde os fariseus falavam em nome de Deus, onde os essênios falavam em nome de Deus. Ele não está na cidade santa, ele não está na cidade da religiosidade, ele não está no centro cultural e religioso de Jerusalém e de todos os judeus. Ele está fora da onde estava o templo, porque o templo seria derribado e não poderia mais suportar a sua presença. O templo com a estrutura da lei, os sacrifícios, o altar do holocausto, o altar do incenso, a mesa da preposição dos pães, nada daquilo era suficiente para contê-lo. Jesus primeiro vai se revelar fora de Jerusalém, porque ele não depende mais do templo e da estrutura da lei. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que a Torá, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os altares. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não depende de Jerusalém para se manifestar, ele não depende do templo para se manifestar. Nós estamos em casa, e se uma coisa nós temos aprendido nessa quarentena e nesse tempo de reclusão, nós estamos aprendendo que nós não precisamos do templo para conhecer a Jesus. Aí na sua casa, aonde você estiver me assistindo, quem sabe no seu laptop, no seu computador, no seu celular, no seu tablet, Jesus não precisa do templo para falar com você, como ele está falando nesta noite. Ele vai até você em meio ao caminho para fora do templo, e ele está dizendo: eu sou o Cristo que quero me revelar, eu quero ouvir você, eu quero caminhar com você no caminho, e eu quero no meio da caminhada, do relacionamento, me revelar a você. Glória a Deus, ele está falando conosco nesse momento. Jesus então diz no versículo 25: como vocês são tolos, como custo a entender os que os profetas registraram nas escrituras. Versículo 26, não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória.
É extraordinário. Jesus usa 2 termos gregos aqui que traz a ideia de não há equilíbrio entre emoção e razão. Vocês estão desequilibrados. E quantos de nós, com tantas notícias e incertezas, também não estamos desequilibrados entre emoção e razão, e não enxergamos Jesus perto de nós, tentando falar conosco. Sabe o que Jesus fez? Jesus fez algo extraordinário, que é o que estamos fazendo, e por isso a importância desse momento para você que está nos ouvindo em meio de tantas redes sociais aqui. Ouça, versículo 27. Então Jesus os conduziu enquanto caminhava por todos os escritos de Moisés, dos profetas, explicando, ensinando, explicando como eu estou fazendo com você, profundamente. Jesus não apenas prega, o texto original é que ele vai explicando, ensinando tudo o que as escrituras diziam dele. Jesus é o tema central, todas as escrituras apontam para ele, seja de forma simbólica, literal, profética, representativa, narrativa, toda a Bíblia aponta para ele. Ele é o Logos, ele é a palavra viva, é ele o verbo vivo, ele é a própria revelação da palavra. Ele disse: examinem, estudem profundamente as escrituras, porque elas testificam de mim. O meu povo erra por falta do quê? De conhecimento, por não conhecer o poder de Deus e as escrituras. Então Jesus começa a explicar todo o Antigo Testamento. Eu quero que você imagine que lição bíblica e teológica, que privilégio tiveram os 2 discípulos que iam para Emaús, Cleopas e aquele que ele acompanhava, ou aquela que lhe acompanhava, ouvir Jesus passando por todo o Antigo Testamento, por Moisés, pelos profetas, talvez pelos escritos. Jesus vai falando ao seu respeito. Enquanto Jesus caminha, Jesus ensina as escrituras para eles, profundamente. Olha que maravilha, caminhar com Jesus, ouvir Jesus, aprender com Jesus. Essa é a diferença do Cristo apenas dos milagres que eles disseram. Lembra? Ele é poderoso diante de Deus, dos homens. Agora, eles estão caminhando com Ele. A maior forma de conhecermos a Deus não são por milagres. Não são por milagres. A maior forma de conhecermos a Deus é através do ensino, porque milagres podem produzir algum tipo de crença, como o livro de Atos dos Apóstolos mostra, mas não gera fé genuína. A fé não vem pelos milagres, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela ou a palavra de Deus. Aqui está a verdade. Por isso Jesus vai ensinando e dando uma lição bíblica profunda, passando por todo o Antigo Testamento. E agora vem um versículo lindo, e é aqui que eu queria chegar com você, que está agora me assistindo. Preste muita atenção, chame as pessoas que estão perto de você e diga: agora preste atenção a esse detalhe. Versículo 28. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Verso 29. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Talvez é daqui que saia aquela bela canção que diz: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eles disseram: fica conosco, Senhor. A palavra estava tocando neles. Eles estavam aprendendo com Jesus, e aprender com Jesus pelo caminho, ouvir a Jesus, dialogar com Ele, parar para ouvi-lo, é realmente profundo. Muito obrigado. É extraordinário. Você precisa aprender com Jesus pelo caminho. Você precisa aprender com o Mestre, andando pela vida e ouvindo a Jesus. Não apenas falando, mas parando para aprender com Ele em todas as escrituras. Quer conhecer a Jesus, querido amigo que me ouve? Você precisa conhecê-lo através da palavra de Deus. Ela é a maior profecia, a maior fonte de revelação. É nela que aprendemos sobre Jesus. Por isso que, para falar sobre si mesmo, antes de se apresentar, Ele ensina as escrituras.
Aleluia, é a palavra que está revelando. Quem sabe você que está neste momento deprimido, angustiado, cheio de questionamentos, está ouvindo a palavra, e nós estamos aqui na intercessão, porque nós cremos que enquanto a palavra é pregada, Jesus se revela como Cristo. Jesus liberta você, muda a sua história, transforma o seu coração, porque a forma em que Deus chama os eleitos para a salvação é através da pregação da palavra e do Evangelho. O Evangelho é poder para salvar. Então eles convidam Jesus: entra em casa, está ficando escuro, entra em casa. Ouça-me, não é apenas o Jesus agora dos milagres, nem só o poderoso em palavras, nem só o profeta. Agora é o Jesus do caminho do diálogo, é o Jesus do ensinamento, é o Jesus das escrituras, e mais que isso, agora é entra em casa. Jesus para dentro de casa. Nós aqui da igreja Irmãos Menonitas, Corpo Vivo de Cristo, dizer a você: Jesus não pode ser apenas alguém que você conheça. Você precisa fazer o mesmo que os discípulos fizeram de Emaús, dizer: fica em casa, a noite chegou, fica em casa, entra nessa casa, entra em casa. A pergunta, querido amigo ou amiga, e Jesus já foi convidado também para entrar em sua casa? Será que nessa quarentena você pode dizer: entra, fica em casa? Deixa eu usar a linguagem atual, hashtag Jesus fica em casa. Entra em casa. Eles dizem: entra Jesus. Agora é um Jesus para dentro da casa. E sabe qual é a diferença do Jesus dos milagres, dos sinais, do Jesus profeta, das grandes obras, para o Jesus que conhecemos no caminho, através do ensino das Escrituras, e o convidamos para entrar em casa? É que quando aprendemos sobre Jesus da palavra, e o convidamos como esses homens fizeram, olha o que acontece. Jesus foi para casa com eles, diz o final do versículo 29. Se você convidar Jesus para entrar em sua casa, Ele vai entrar em sua casa. Nós já vamos fazer uma oração, mas antes, ouça-me. Jesus foi para aquela casa, e Jesus, quando entra naquela casa, imagina o próprio Deus entrando naquela casa. Não eram mais dois homens tristes, desesperados e dialogando se ele era o Cristo ou não, e cheio de palavras e justificativas a respeito de por que ele não era o Cristo. Agora, algo estava acontecendo com eles, porque Jesus entrou na casa, e o versículo 30 diz: quando estavam à mesa. Agora é um Jesus que senta na mesa. Agora é um Jesus do relacionamento para dentro da casa. Jesus não quer ser apenas um Jesus presente no templo, nas histórias, nas músicas, na religiosidade. Ele quer ser o Senhor dentro da sua casa. Ele quer sentar na mesa com a sua família aí na quarentena. Diga: Jesus, eu estou em isolamento social, mas entra em casa. Jesus, entra aqui na minha casa, convida agora. Jesus, senta na mesa. Quem sabe você está me ouvindo aí, perto da sua mesa, no quarto, na sala de estar, na copa. Diga: Jesus, entra aqui agora comigo. Entra, Jesus, entra comigo. E Jesus assenta-se à mesa, porque Ele é o Cristo do relacionamento. E aqui está uma diferença extraordinária: o Jesus profeta que faz grandes obras, para o Jesus que caminha, conversa e senta na mesa. Aleluia. Você já conhece um Jesus com quem você caminha e ele entra para casa? Ou o Jesus que você conhece é de fora de casa? Ou eu estou pregando para pessoas que falam sobre um Jesus distante, não de dentro da sua família, sentado à mesa? Porque quem é que senta à mesa? Quem tem intimidade, quem tem liberdade. E Jesus não só se assenta na mesa. Eu quero convidar que você esteja em oração ouvindo agora esse momento. Jesus não apenas senta à mesa, junto à mesa, Ele faz outros movimentos interessantes. Ele sentado junto à mesa, Ele tomou o pão, o alimento, e o abençoou. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes, que da cesta de um menino, André, irmão de Simão Pedro, leva a Jesus, e ele pega aqueles 5 pães de cevada e 2 peixinhos e levanta e também abençoa? Você não lembra que há poucos dias Jesus tinha feito o mesmo com os discípulos?
Durante o momento da Páscoa, ele pega o pão, lembra que ele pegou o pão e também o abençoou e deu a eles? É nesse momento que Jesus pega o pão e abençoa, e não apenas senta à mesa, pega o pão e abençoa. Tem mais um detalhe: se alimente na sua casa, guarde essa palavra para a sua vida. Jesus não somente abençoa o pão, depois partiu, está no versículo 30, partiu. Lembra que ele partiu o pão e disse também na ceia? Lembra que ele também partiu o pão também na multiplicação e deu aos discípulos? Ele partiu, ele compartilhou. Você lembra que lá na ceia ele está falando do seu próprio corpo? Ele parte o pão e ele compartilha. Ele partiu o pão porque ele estava sendo partido, dividido, e lhes deu. Versículo 31, e aqui está o ápice que eu lhe avisei que nós íamos chegar. Então, quando Jesus partiu o pão, primeiro pegou, abençoou, partiu e compartilhou, deu a eles. Então, os olhos deles, que não conseguiam enxergar Jesus como Cristo, como enviado por Deus, é no compartilhar, é no dividir o pão. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e nesse momento ele desapareceu. Não é mais o Cristo poderoso em palavras e obras, não é mais o Cristo do milagre na vida dos outros, é o Cristo com quem eu caminho, que está dentro da minha casa, que está junto à minha mesa, mas é o Cristo que se doa, é o Cristo que se divide, é o Cristo que reparte, é o Cristo que compartilha, é o Cristo que é presente, é o Cristo que divide o pão com dois que caminham, é o Cristo que compartilha, é o Cristo que se relaciona, é o Cristo que se revela junto à mesa, dentro da casa. Hoje nós estamos pegando o pão, que é a palavra, que é o próprio Cristo, repartindo e dando a vocês. Eles não conheceram somente na hora que ele está ensinando, aquilo só estava preparando o terreno. Eles não reconheceram quando viram Cristo ressurreto, eles não reconheceram pelo testemunho das mulheres, eles não reconheceram pelo testemunho dos homens, eles reconheceram o Jesus que divide o pão, eles reconheceram o Jesus que compartilha, eles reconheceram o Jesus que os alimenta. Esse é o Cristo revelado, é aí que os olhos deles se abrem. Cristo não será conhecido por causa dos milagres, isso surpreende, mas não transforma vidas. Cristo não será conhecido pelo testemunho dos outros que dizem o túmulo está vazio. Cristo será reconhecido quando de dentro dos nossos lares começarmos a dividir o pão e compartilharmos. Esse é o Cristo ressurreto, esse é o Cristo que fala com você agora, esse é o Cristo que se manifesta a você, esse é o Cristo que se doa, que se divide, que compartilha. Ele é o pão que desceu do céu, ele é o Cristo que entra agora dentro da tua vida, do teu lar, da tua história. Esse é o Cristo vivo. É no compartilhar, é no dividir, é no doar, é no repartir que Jesus é conhecido, e os olhos deles se abrem e eles o reconhecem. Cristo não será conhecido pelo mundo porque nós temos uma bela mensagem, uma bela exegese. Cristo não será conhecido apenas por testemunhos. Cristo será conhecido quando de dentro dos nossos lares Jesus estiver presente, Ele conduzir, Ele for o anfitrião da nossa mesa, e seja Ele que divida o pão conosco, para que possamos aprender que no compartilhar o Cristo ressurreto está presente. Quantas pessoas estão compartilhando suas vidas, quantas pessoas estão compartilhando agora tudo que pode, através de orações, de palavras, de doações, profissionais de saúde que estão por todo esse país e por todo o mundo, compartilhando a sua própria saúde, se colocando em risco. Quantos estão nesse momento, como nossa equipe aqui de mídia, que está compartilhando, nossa equipe de louvor, os pastores da nossa igreja, que estão aqui compartilhando esse Cristo, porque nós queremos que o Cristo ressurreto se manifesta quando o pão é dividido. Cristo não é para mim, Cristo é para nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Os olhos se abrirão quando eles verem de dentro da nossa casa, não no templo, não é em Jerusalém, é dentro da casa.
Eu quero orar nesse momento e fazer algumas orações específicas. A primeira oração, eu quero orar com você. E esse é um momento muito importante. E nós estamos aqui na intercessão. O ministério de intercessão da nossa igreja está orando agora. Os pastores, a equipe de louvor, os ministros estão clamando agora. Porque quem sabe você ainda não convidou Jesus para entrar em sua casa. Então a primeira oração que eu quero fazer é com você, que talvez ouviu falar sobre um Cristo poderoso em palavras e obras, mas nunca convidou Ele para estar à mesa, nunca comeu do pão que Ele compartilha. Você conhece o Jesus poderoso, mas não um Cristo que se divide, não um Cristo que se entrega. Você não conhece um Jesus dentro da casa. E por isso eu quero orar com você. E aí na sua casa ou aonde você estiver agora, você pode repetir comigo esta oração. E nesta oração, esse é um momento muito importante, eu quero que você repita comigo. Eu vou orar e você repete essa oração comigo. Você que quer convidar Jesus, ou que quem sabe serviu a Jesus, mas parou pelo caminho, até ouviu falar sobre Ele, mas parou pelo caminho. Então enquanto eu oro, você ora comigo. Eu vou pedir aqui a ajuda do pessoal, que eles repitam essa oração após eu fazê-la. Enquanto eu vou orando, eles vão repetindo junto com você. Ore, você quer entregar sua vida a Cristo ou voltar para o caminho do Senhor agora? Diga: Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que somente Jesus pode me salvar do meu estado pecaminoso. Eu creio em meu coração e confesso com os meus lábios que Jesus morreu em meu lugar, mas que ressuscitou e vive para sempre. Eu declaro publicamente que Jesus é o meu Senhor, Deus, Rei e Salvador. Bem-vindo ao meu lar, Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar por você que está enfermo agora. Quem sabe você está acometido pelo Covid, ou quem sabe por uma outra enfermidade, quem sabe até pior. Suas emoções estão adoentadas, sua vida espiritual, familiar. Talvez nessa quarentena você descobriu que os seus relacionamentos não eram tão sólidos, ou que você não tinha tanta estrutura. Quem sabe você está enfermo fisicamente, e eu quero orar por você, por tantas pessoas ao redor desse globo terrestre que estão enfermos, que estão em leitos, pessoas que nesse momento, enquanto estamos aqui, isso é muito sério, estão gemendo, estão clamando, esperando um respirador, dependendo de um aparelho para sobreviver. Nós queremos, como igreja agora, orar por você, porque nós cremos no poder de Deus que se manifesta através de Jesus. Então, se você precisa dessa oração, conhece alguém enfermo, ore comigo agora, aonde você estiver, indiferente ao seu credo religioso. Eu sei que esta mensagem está chegando a muitos lugares. Quem sabe você não está habituado a orar, então apenas diga amém durante a oração, se você concordar. Eu quero orar por você, com você agora. Pai, nós oramos em nome desse Jesus que ressuscitou. Um Jesus que ressuscitou não apenas para ficar num trono. Sim, Ele está no trono, mas Ele ressuscitou para caminhar, para ensinar, para dialogar, para entrar nos lares, para sentar na mesa, para compartilhar, para se manifestar dentro da casa. Aquela casa de Emaús se tornou o próprio local da revelação de Jesus como o Cristo. Que glorioso, não era Jerusalém, não era o templo. Jesus não se manifesta como Cristo dentro da religiosidade, nem no palácio, nem no lugar da política. Ele se manifesta dentro de um lar, de homens que, inquietos, com dúvidas como muitos de nós, se sentindo fracos, adoentados e com tristeza, não tinham mais certeza, estavam confusos, com medo, com questionamento, com incertezas. Sim, Jesus se manifesta para o fraco. Sim, Jesus se manifesta para o pequeno. Sim, Ele não é o Cristo do palácio, Ele é o Cristo dentro da casa. Ele é o Cristo que entra onde é convidado. Ele é o Cristo que se manifesta junto às mesas.
Pai, nós estamos orando agora especificamente por enfermidades físicas, e nós colocamos agora o Covid, colocamos essa questão da pandemia, porque nós cremos num Cristo que é o médico dos médicos, o Senhor por excelência. Nós oramos para que tua bondosa mão se estenda sobre toda a nação brasileira, sobre as nações. Nós oramos por saúde, repreende a ação desse vírus, dessa pandemia, e traz saúde, Pai, traz saúde emocional sobre pessoas que estão enfermas psicologicamente, emocionalmente, na sua alma, espiritualmente, confusos, dizem: será que Ele é o Cristo? Será que Ele está vivo? Manifesta-te a eles agora no dividir do pão, da palavra, para que os olhos deles sejam abertos. Só depois do ensino e que Cristo entrar na nossa vida é que os olhos podem ser abertos. Abre os olhos agora para que te reconheçam como Cristo. Manifesta-te a nós, manifesta-te sobre essa nação aonde essa gravação está chegando. Manifesta-te como Cristo, o Filho do Deus vivo. Manifesta-te com salvação, cura, libertação. Sim, nós queremos declarar: Cristo está vivo, Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele voltará em glória. Que possamos nos arrepender, que possamos nos quebrantar e buscar não apenas o Cristo do milagre, da solução rápida, não o Cristo da religiosidade, não o Cristo da nossa expectativa. Que nós possamos hoje dizer: Jesus se manifesta dentro do meu lar. Que possamos aprender que todas as vezes que compartilhamos o pão, que dividimos com as pessoas do caminho, que praticamos a hospitalidade, o relacionamento, a coletividade, é aí que o Cristo se manifesta. Jesus se manifesta vivo, aonde há dividir o pão, aonde há o compartilhar, aonde há hospitalidade, aonde há receptividade, aonde há diálogo. É aí que o Cristo vivo se manifesta. Enquanto os homens tinham discussões, eles não entenderam Cristo. Enquanto eles tinham apenas palavras e definições da experiência, não conheciam Cristo. Mas quando eles compartilharam, aí Jesus se manifestou. Esse é o Cristo manifesto nos evangelhos. O Cristo que no compartilhar, no dividir do pão está presente. Que possamos compartilhar o pão dentro das nossas casas. Jesus está vivo. Que Deus te abençoe. Louvemos ao Senhor nesse momento com mais uma canção. E enquanto o adoramos, tenha comunhão. Convida a tua família agora. Fique em oração. E que haja paz, graça e alegria em nossos corações. Ainda essa semana nós teremos alguns encontros. Se você quer participar dos nossos grupos familiares online, você é nosso convidado. E no próximo domingo, aqui nesse canal do Instagram, do Facebook, nós estaremos presentes às 19 horas. Talvez o som não ficou tão perfeito como você queria, talvez a imagem não está tão perfeita. Nós estamos em teste, estamos aprendendo, mas o importante é que a palavra chegou ao teu coração. Convide Jesus para que Ele compartilhe. Esse é o Cristo vivo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos chorar. Queremos ouvir. Essa casa é sua casa. Oh, Jesus, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela.
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Pai, nós agradecemos, nós celebramos por essa noite. Obrigado pelos milagres que aconteceram. Obrigado pela paz que está invadindo os lares agora. Porque aonde Jesus entra, o inimigo se retira, todo o mal se retira, a enfermidade se retira. Quando Cristo se manifesta no lar, então a vida, olhos são abertos, entendimentos são abertos. Começa a entrar nos lares do Brasil, nos lares do estado do Paraná, aqui na grande Curitiba, Senhor. Vai entrando nos lares, nas famílias. Nós declaramos profeticamente sobre cada casa que está agora sintonizada conosco, que haja o manifestar de Jesus nos casamentos, nos relacionamentos maternos, paternos e filiação entre irmãos. Que haja liberdade dentro dessa casa, que haja paz, e que nesse final deste tempo, que haja a presença do Jesus na mesa, compartilhando pão, dividindo o Cristo ressurreto. Pai, nós oramos para que essa seja uma semana de bênção, de paz, de proteção. Guarda o teu povo, livra dos males espirituais e físicos. Guarda, Pai, guarda cada um dos filhos e filhas que estão nesse momento buscando tua presença. Nós abençoamos todos os lares e declaramos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão gloriosa do Espírito Santo esteja hoje com você e sua família. Cristo vivo entre nós, Cristo vivo entre nós. Oh, diga: entra, Senhor, na minha casa, entra na minha vida. Essa casa é sua, essa casa, vamos louvar. Oh, celebre conosco. Este lugar apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar.
deixamos